Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente voltamos com nossas séries aqui no nosso canal. E essa série vai ser do livro de Romanos da Bíblia, ok? Se você estiver animado para que nós possamos voltar com tudo, deixe seu gostei, comente. Simbora, vamos começar logo. Aqui vamos falar sobre Romanos, capítulo 1, saudações de Paulo e as boas novas de Deus. Primeira parte. Romanos também foi uma das cartas que Paulo também escreveu para um certo povo naquela época de Israel, depois da morte de Jesus Cristo, certo? E Paulo escreveu essas cartas para as igrejas que foram fundadas naquela época com o intuito de ensinar e instruir como se comportar com aquela mudança de costumes e hábitos e tentando entender também um pouco sobre o evangelho, certo? Então, Paulo já inicia a carta dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, como o homem nasceu da linhagem do rei Davi. Então, aqui ele está dando uma introdução, falando quem ele é, que ele é escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Ou seja, ele não é apóstolo chamado para ser escravo, ele é escravo. Essa ideia de escravo é que ele deve a seu senhor, que ele foi enviado para poder anunciar as boas novas, que foi prometida há muito tempo atrás pelos profetas, que está em alguns livros no Antigo Testamento, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, certo? Foi prometido a esses profetas, que se referem todas ao Filho de Deus, que é Jesus, que morreu na cruz, que veio da linhagem do rei Davi. E que quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, quando o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, e que por meio dele, por meio de Jesus, recebemos a graça, a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte do mundo a crer nele e lhe obedecer, em honra em seu nome, o nome de Jesus. Então, que por meio de Jesus, nós recebemos a graça, que a salvação é uma coisa de graça que a gente não merece, e que a autoridade, como apóstolos, para poder propagar as boas novas, que é exatamente essa ideia de salvação de graça, que a gente não merece, mas que a gente recebeu por conta do amor dele, para os gentios, que é um povo que não era judeu, que não praticava essa religião, ou seja, todo o povo em volta de Israel, que foi convocado a conhecer as boas novas em toda parte do mundo. E que vocês, Paulo falando para os romanos, estão entre esses gentios chamados para permanecer em Jesus. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graças e paz. Ok? Então, Paulo aqui dando essa introdução de uma forma com que eles possam já entrar na mensagem do evangelho com uma ideia um pouco mais aberta, tipo, o que ele está querendo falar? Quem é esse tal de Jesus? Como assim filho de Deus? Como assim graça? Como assim gentil? Como assim, sabe? Então, ele vai trazer toda uma nova ideia para essas pessoas que foram convertidas e que receberam a mensagem de Jesus, pelo menos uma vez, sabe? Então, ele trazendo essa introdução, explica qual que é a lógica por trás de tudo isso, certo? E que no versículo 8, ele vai dizer: antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é aumentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo, em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de lembrar-me de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo que, se for da vontade de Deus, uma oportunidade para ir vê-los. Então, Paulo falando que é feliz, que o Espírito de Deus sabe como ele nunca deixa de esquecer o que ele fez em Roma. Então, provavelmente ele já foi lá, ele tá mandando uma carta provavelmente de novo para poder lembrar algumas coisas. E nas orações dele, ele sempre pede, se for da vontade de Deus, o que ele gostaria que acontecesse, mas primeiro que fosse a vontade de Deus. Que é isso que a gente deve fazer, independente de que se a gente quer alguma coisa, passar numa prova, ou algum emprego, ou entrar num relacionamento, ou seguir alguma carreira, alguma viagem, alguma mudança de vida muito trágica, alguma coisa também muito simples. Uma coisa também muito simples, como fazer alguma viagem, ou como escolher algum tipo de curso para poder fazer na faculdade, ou alguma forma tipo, eu gostaria de fazer isso hoje. Peça da vontade de Deus. A gente sempre tem que pedir para que seja feita a vontade dele na frente da nossa. E é aqui que Paulo está falando que ele pediu, se for da vontade de Deus, uma oportunidade para ir vê-los. Ir vê-los, aparentemente, não seja uma coisa tão ruim, mas para a vontade de Deus, talvez não seja uma coisa que deve acontecer naquele exato momento. Ele sempre tem o melhor pra gente. Então, a gente sempre tem que pedir para que seja feita a vontade dele, que ele tem o melhor, sabe? Ele fala no versículo 11, desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontramos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajados por sua fé, pela fé de vocês. Quero que saibam, irmãos, que muitas das vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido
Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver muitos frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Paulo falando que ele gostaria de ir para que ele pudesse propagar alguma dádiva espiritual que o ajude a fortalecer a fé neles em Cristo, para que eles não se desviem ou que eles acabam esquecendo o que é o amor ou qual que é a mensagem, perdendo um rumo, sabe? E que quando ele se for se encontrar, ele gostaria de ser encorajado e encorajar os outros, que é basicamente o que acontece na igreja. A gente se reúne por a gente se encorajar e receber encorajamento também dos outros, além de ter aquela comunhão e adoração para o nosso Senhor. E ele fala aqui também no versículo 13 e 14 que ele sim sente a obrigação para todos os gentios, gregos, bárbaros, para os instruídos por alguns outros apóstolos ou pelo próprio Paulo, ou como também os não instruídos, que ele tem o intuito de visitá-los para anunciar as boas novas não só para eles, mas também em Roma. Ele fala no versículo 15. No 16 ele diz: pois não me envergonhem das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Então o plano de Deus todo do judaísmo nasceu de Moisés, os 10 mandamentos, com Abraão e tal, foi se propagando até chegar a um ponto da história, foi o seu ponto perfeito para que Jesus Cristo fosse aparecer para ter a salvação do mundo completa. Então Paulo fala que não tem vergonha das boas novas de Cristo, porque é o plano de Deus em poder para salvar todos os que creem nessa mensagem, primeiro sendo os judeus e depois os gentios também. E as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, ou seja, as boas novas, a mensagem da salvação, dá o caminho para poder a gente ser justo, porque a gente antes era declarado injusto, porque a gente meio que botou Deus fora da equação. Quando Adão e Eva comem o fruto, fala para Deus: Ok, então agora eu sei o conhecimento do bem e do mal e eu quero definir qual que é o conhecimento do bem e do mal. Então o seu conhecimento, Deus, do que é o bem e o mal, não importa mais para mim, porque eu tô definindo. Então, eles acabam se afastando, tendo essa distância entre o ser humano, a humanidade e Deus, faz com que a gente tenha um pecado, que é definir o que é o bem e o mal, certo? E o que a gente tem que fazer é deixar Deus definir o bem e o mal para a gente, ou seja, ser obediente a Ele. E como é que a gente se declara justo? Acreditando na salvação a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando Ele morre no nosso lugar, é a ira de Deus que vai para Jesus, e que com essa morte de Jesus, Ele é ressuscitado no terceiro dia pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui escrito em Romanos capítulo 1, versículo 4, que é o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos. Então, com essa ressurreição, todo mundo que acreditar nesse sacrifício vai ser justificado, porque vai estar lá, ok, Jesus morreu para esse cara, então ele está sendo justificado. Basicamente essa é a lógica. E aí, também não é só acreditar no que ele fez, é ter fé, é praticar o que ele fala, praticar o que ele faz, é praticar o que ele pede para ser feito, sabe? Obediência. Não é só, basicamente, acreditar que Jesus existe, que Deus existe, porque isso até os demônios acreditam que existe. Então, não é basicamente só saber que ele morreu e ressuscitou. Satanás também sabe que ele morreu e ressuscitou, mas ele vive aquilo, ele entende aquilo, ele não se arrepende dos pecados dele, sabe? Tem toda uma história, toda uma coisa por trás que Paulo vai explicar para nós nesse livro de Romanos, também pela Bíblia inteira, não só Paulo, como também outros apóstolos, como João, como Pedro, como o próprio Jesus também, algumas cartas como Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, a Bíblia não é só para você estudar, mas também para você ter uma conversa com Deus, uma conversa da palavra dele para a humanidade, e a gente saber o que ele quer para a gente, sabe? Então, no versículo 17 ele diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, ou seja, as boas novas, a Bíblia também está, as boas novas, especificamente no Novo Testamento, nos declara justos diante dele, e o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, pela prática da fé também, e como as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Nós vamos finalizar esse primeiro vídeo com chave de ouro, para ter o próximo vídeo, parte 2, Romanos capítulo 1, parte 2, e iremos falar sobre a ira de Deus contra o pecado, explicando um pouco mais sobre essa história de boas novas para vocês. Eu tô muito feliz de ter começado, ok? Eu confesso, enrolei muito, mas estamos de volta e é isso. Nos vemos até no próximo vídeo. Falou!